Olá, este é mais um programa do Red Pill News no YouTube. Neste programa do Red Pill News no YouTube, nós tratamos de fazer a checagem de reportagens, de notícias que saem na mídia. Nós também decodificamos essas reportagens e essas notícias para que o leitor consiga entender melhor o subtexto, que às vezes não está tão claro assim nessas reportagens feitas pela grande mídia. E também fazemos a tradução de reportagens, notícias do exterior com temas que não são abordados de maneira frequente aqui no Brasil. Então, nós trazemos esses temas com essas matérias traduzidas e comentamos aqui, tanto no nosso blog, no Red Pill News, quanto aqui no nosso canal no YouTube e também no nosso canal no X, né, no antigo Twitter. E hoje nós vamos tratar de uma reportagem que saiu no site do jornal, do Nexo Jornal. E eles tratam aqui da recente eleição de membros do PL para as comissões de Constituição e Justiça da Câmara e Comissão de Educação. No caso aqui, que vocês podem ver à direita, a imagem do deputado Nicolas Ferreira, que foi eleito presidente da Comissão de Educação, e o título da reportagem: O efeito de uma oposição extrema em comissões da Câmara. E foi a estranheza desse título que fez com que nós aqui, do site Red Pill News, decidíssemos analisar mais de perto essa reportagem. Porque, afinal de contas, essa situação de você ter, em determinadas ocasiões, um líder ou pessoas da oposição numa comissão da Câmara, não é nada normal, não significa um ponto fora da curva, não significa nada extraordinário, a ponto de que mereça uma reportagem sobre isso num determinado veículo de comunicação. Na verdade, aqui, vamos dizer assim, o gancho que o jornalista usou para transformar isso numa reportagem, numa pretensa reportagem, ou seja, transformar uma coisa absolutamente corriqueira numa coisa normal, foi usar a palavra extrema, como se isso fosse diferente. Pela primeira vez, nós tivéssemos no Brasil uma oposição extrema numa comissão da Câmara e que isso poderia causar algum tipo de problema. E quando nós vamos analisar, então, vamos verificar qual o significado da palavra extremado no dicionário, nós consultamos o dicionário Aulete, uma das definições de extremado é drástico. Então, é justamente essa ideia que o pessoal do Nexo Jornal quer passar, de que talvez nós teremos uma oposição drástica nas comissões da Câmara, num certo sentido de que isso poderia ser prejudicial ao país. E não é à toa, então, que, ao perceber esse subtexto nesse título, nos surgisse uma pergunta entre o nosso pessoal aqui da Red Pill News, né? Por que uma oposição de extrema-direita seria pior do que uma situação de extrema-esquerda? E não, não, não conseguimos enxergar assim uma diferença tão grande nessas posições, a princípio. E aí, para que o jornalista, para tentar provar essa tese de que realmente há uma anormalidade numa situação absolutamente normal, ou seja, nós estamos num país onde há situação e há oposição, e isso faz parte dos sistemas de pesos e contrapesos de uma democracia, para tentar demonstrar essa anormalidade, essa reportagem do Nexo Jornal comete alguns tropeços.
E o principal tropeço que eles cometem é violar um princípio básico, um protocolo básico do jornalismo, o tratamento isonômico das fontes. Então, nós vamos analisar com cuidado agora alguns desses problemas dessa reportagem que nós traduzimos aqui da nossa maneira, como sempre nós fazemos aqui nos nossos programas de Red Pill News, em pecados capitais do jornalismo, né? Aqui nos pecados capitais da reportagem do Nexo Jornal. Fizemos uma brincadeira, né, que o Nexo Jornal acabou dando um viés desconexo para essa pauta, o que acabou abalando a própria qualidade da notícia. Então, vejamos, né, como é que isso ocorre na prática. De cara, o que nós temos aqui, ao analisar o título da matéria, em primeiro lugar, isso ficará claro, o efeito de uma oposição extrema em comissões da Câmara. Como nós já dissemos, a palavra extrema aqui ela tem esse sentido de drástico, né? Ou seja, de que pode causar algum tipo de transtorno na governança, vamos dizer assim, entre os poderes. E o primeiro parágrafo, que nós chamamos de lead no jargão aqui do jornalismo, ele confirma essa editorialização que existe tanto no título como no primeiro parágrafo da reportagem. O que significa editorializar, esse neologismo aqui? Esse é um jargão no jornalismo, quando nós camuflamos uma opinião, a nossa opinião, em textos que seriam pretensamente informativos. Nós fazemos um contrabando opinativo numa reportagem que quer aparentar ser uma reportagem essencialmente informativa. E é isso que acontece aqui. Basta ler aqui o primeiro parágrafo. Os deputados Caroline de Tone e Nicolas Ferreira foram eleitos, respectivamente, para as presidências das comissões de Constituição e Justiça e de Educação da Câmara. Ambos são políticos de extrema-direita, apoiadores ferrenhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chegaram à função após um acordo firmado entre os partidos, que levou o PL, maior bancada da casa, a ocupar comandos estratégicos durante o ano de 2024. Bem, além da questão da palavra extrema, de que isso seria drástico, nós já chegamos aí, e ela é apoiada numa definição não ratificada pelos parlamentares, nem pela Caroline de Tone, nem pelo Nicolas Ferreira, pelo menos isso não está ratificado aqui, na reportagem, de que sim, Caroline de Tone diz que é de extrema-direita, sim, Nicolas Ferreira diz que é de extrema-direita. Isso é uma opinião do jornalista, uma categoria que o jornalista atribui a esses parlamentares, e assim ele pode usar a palavra extrema no título, sem grandes problemas. E ainda que essa conotação de extrema-direita, se você for procurar no dicionário também, no dicionário Michaelis, por exemplo, significa você ser conservador, você ser ou ultraconservador, não significa mais do que isso. Né? Já, por exemplo, a definição de extrema-esquerda já significa você ser socialista, comunista e contrário ao capitalismo. Em certos casos, até uma definição mais complicada. Né? Mais um problema grande aqui, talvez não seja nem essa questão da extrema-direita, que já é tão comum, como são taxados aí alguns parlamentares. É a questão desse qualificativo, né? Apoiadores ferrenhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ferrenhos também quer dar uma ideia, né, de uma certa irracionalidade nesse tipo de apoio, de que não é um apoio pensado, não é um apoio estratégico, né? É um apoio cego, e acaba dando a ideia de que esses dois deputados, Caroline de Tone e Nicolas Ferreira, vão ser nada mais, nada menos do que paus mandados do ex-presidente Jair Bolsonaro aí nessas comissões. Então, assim, o título e o primeiro parágrafo, o lead,
são praticamente uma tomada de posição do jornalista, quase como uma abertura de um texto opinativo e não de um texto informativo. E o problema é que isso piora, né? Isso, em vez de melhorar, isso piora, porque logo em seguida nós chegamos ao segundo grande pecado capital da reportagem do Nexo Jornal, que é o tratamento não isonômico das fontes. Vamos ler aqui o parágrafo, né? O parágrafo aqui, o segundo parágrafo da reportagem. Em 2023, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, foi presidida pelo petista Rui Falcão, enquanto a Comissão de Educação teve o comando de Moses Rodrigues, um integrante do chamado Centrão, grupo de partidos comumente associado ao fisiologismo, se mantém na órbita do governo, independentemente de quem seja o governante. Vamos deixar aqui essa, essa definição e todos esses todo esse tratamento ao deputado Moses Rodrigues de lado e vamos nos concentrar apenas no Rui Falcão. Bem, o repórter Leonardo Rodrigues, que é autor dessa reportagem, perceba o tratamento absolutamente objetivo que ele dá a essa presidência do Rui Falcão na Comissão de Educação em 2023. Comissão de Educação, não, perdão, Comissão de Constituição e Justiça em 2023. E dá um tratamento absolutamente objetivo. Ele se esquece de dizer que o Rui Falcão ele foi membro do grupo guerrilheiro de luta armada VAR Palmares, né? Uma razão pela qual ele ficou preso de 1970 a 1973 por atividades subversivas. Ou seja, não existe nada mais extremo na política do que você pegar em armas para defender aí a sua posição, sua posição política. Então, se existe alguém que é de extremo na política nessa reportagem, essa pessoa é Rui Falcão. E o repórter Leonardo Rodrigues esquece disso e trata, né, e não cita em nenhum momento ele denomina o deputado Rui Falcão como uma pessoa de extrema esquerda. E o deputado Rui Falcão, esse político extremista desde o início, né, guerrilheiro, ex-guerrilheiro, esse político, ele está no PT desde 1982. Então, imagine, em nenhum momento o repórter também se refere a Rui Falcão como um ferrenho defensor do presidente Lula da Silva. Ou seja, ele trata, né, os deputados do PL, né, como extremistas e como ferrenhos defensores de um ex-presidente, e o Rui Falcão, que é provado que é um político extremista, e é provado que é um ferrenho defensor do presidente Lula da Silva, o repórter Leonardo Rodrigues não o qualifica dessa maneira. Isso é um tratamento não isonômico. Isso é fazer com que o leitor não saiba da real situação de uma determinada fonte. É fazer comparações com pesos diferentes. Isso é viés da reportagem. Há um lado nessa reportagem, né? Pode ser consciente ou inconsciente, mas fica claro aqui que o repórter Leonardo Rodrigues se esqueceu de dizer informações importantes para que o leitor fizesse um juízo de valor adequado dessa matéria. E aí, como vou dizendo, aqui os pecados capitais, o nosso programa vai sempre melhorando, né, indo para o final, ou piorando, né? Porque como eu brinco, porque as coisas vão ficando mais estranhas, mais, né?
Aqui, por exemplo, nós chegamos nesse terceiro parágrafo aqui da reportagem, que é um parágrafo que sabota a manchete da reportagem. Aqui está a prova de que essa reportagem não tem sentido de existir. Ela é novamente aqui nós temos naqueles casos que nós já vimos anteriormente em outros vídeos de uma não notícia. Basta ler aqui, vamos ler. Na terça-feira, a deputada Caroline Toni inaugurou seu mandato pautando propostas de endurecimento de punições para crimes, uma das bandeiras da oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, apresentadas por integrantes da Frente Parlamentar de Segurança Pública. Ora, vamos fazer uma pausa aqui. É natural que a deputada Caroline Toni paute um assunto da oposição, já que ela é da oposição. É natural que ela paute um assunto que ela defendeu entre os seus eleitores. Né? E é um assunto que está na crista da onda. O Brasil está vivendo uma onda de criminalidade. Pela primeira vez, tivemos presos que fugiram de um presídio federal de segurança máxima. Então, esse é um assunto do momento. E no que isso pode configurar um gesto extremado ou drástico por parte da parlamentar Caroline de Toni? Absolutamente nada. Vamos continuar a matéria aqui. Já na quarta-feira, na primeira sessão chefiada por Nicolas Ferreira, a Comissão de Educação aprovou um convite para que o ministro da área, Camilo Santana, dê explicações ao colegiado sobre os projetos da pasta. Aqui é pior ainda. Assim, qual, né? No que convocar o ministro da Educação para a Comissão de Educação da Câmara configura como um gesto extremado ou como um gesto drástico? Nada. É um gesto absolutamente normal, um gesto político, um gesto de diálogo, um gesto democrático. Então, assim, esses dois gestos, as duas primeiras ações, tanto da Caroline de Toni na Comissão de Constituição e Justiça, quanto do deputado Nicolas Ferreira na Comissão de Educação, são gestos absolutamente equilibrados, nada extremados. Ou seja, por enquanto, a provocação da manchete dessa reportagem do Nexo Jornal não faz o menor sentido. E esse parágrafo é a prova disso. Mas o jornalista Leonardo Rodrigues ele não se dá por vencido. Então, para ele comprovar a hipótese de como a oposição extremada pode ser problemática, ele volta para o ano de 2021, quando a bolsonarista, como ele define, a Bia Kicis, ela não é uma deputada federal, né? Ela é uma bolsonarista, né? O que já denota novamente mais um qualificativo aí que não é um tratamento isonômico. Em nenhum momento o Rui Falcão é denominado. O lulista Rui Falcão, né? Ele não é denominado dessa maneira, mas aqui a Bia Kicis é denominada como bolsonarista. Mais um tratamento não isonômico realizado pelo repórter Leonardo Rodrigues. Mais uma violação de um protocolo básico do jornalismo. E ele continua. E aí ele ainda diz que quando ela nem era oposição, porque o governo era de Jair Bolsonaro, ela assumiu a presidência da CCJ, e mesmo na presidência, mesmo o governo sendo da situação, ele mesmo admite, aqui está escrito, ó, em março de 2021, a bolsonarista Bia Kicis, então do extinto PSL, chegou ao comando do CCJ. Ainda que a agenda do grupo político não tenha ido adiante durante o seu mandato, ou seja, ele mesmo admite que, mesmo ela sendo da situação, mesmo ela sendo da oposição, ela não conseguiu botar tudo para andar, o que é absolutamente normal. Nenhum presidente de uma comissão consegue fazer avançar todas as suas pautas. Nenhum governo consegue fazer avançar todas as suas pautas, tudo é negociado. Isso é do jogo, isso é absolutamente normal. Mas ainda assim ele quis dizer que a Bia Kicis conseguiu pautar e aprovar pelo colegiado um projeto para regulamentar a educação domiciliar no país, uma bandeira da extrema-direita. É aí que ele quer dizer.
O projeto foi, então, ao plenário da Câmara, onde também foi aprovado, e desde então está sob análise do Senado. Bem, aqui o jornalista, nós entramos numa confusão, que é uma confusão realmente de interpretação de texto, porque, veja bem, se esse projeto é de extrema-direita, ou seja, ele é restrito a um grupo de deputados que tem uma visão muito particular e muito sobre um tema, como que esse projeto foi aprovado pelo plenário da Câmara, em primeiro lugar? É sinal que a Câmara, como um todo, tinha um consenso de que a regulamentação da educação domiciliar era uma coisa positiva para o país. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: há, entre os eleitores de Bia Kicis e outros deputados, esses eleitores são francamente favoráveis à regulamentação da educação domiciliar. Isso é uma pauta democrática, é uma pauta, é um desejo dos eleitores. E então, simplesmente porque existe um segmento político que qualifica essa pauta como extrema-direita, isso não deveria ter sido aprovado? Isso deveria ter sido rejeitado? Isso não deveria nem ter sido considerado? Isso sim não parece ser um procedimento regular da Câmara. A Câmara é um espaço onde todas as ideias, todos os assuntos devem circular, serem debatidos, olhados sobre a luz da Constituição, votados, aprovados ou não. E, por fim, seria o último pecado capital aqui, na verdade, nós não conseguimos ler, né, os tais cientistas políticos que foram consultados pelo jornalista Leonardo Rodrigues para tratar sobre esse extremismo aí nas comissões da Câmara, né, os problemas. Nós queremos crer e torcemos para que alguns desses especialistas tenham considerado a hipótese de que uma oposição extrema ou não é melhor do que nenhuma oposição. Em primeiro lugar, é isso. Mas, se isso não ocorreu, para suprir essa provável falta, que seria mais um pecado aí dessa reportagem do Nexo Jornal, nós trouxemos um artigo do professor Chico Graziano. Chico Graziano é um ator político conhecido, já participou de governos, foi ligado ao PSDB. O Chico Graziano pode ser chamado de tudo, né? Menos de um extremista. Pois o Chico Graziano acaba de escrever um artigo no site Proder 360, onde ele está absolutamente assustado com a proposta do governo do PT para a educação brasileira. Na visão dele, essa proposta é um manifesto político e uma apropriação ideológica da área por parte da extrema esquerda. Então, aqui nós chegamos à conclusão que talvez o Nexo Jornal poderia ter invertido a sua pauta. Talvez, em alguns casos, um governo extremo parece mais perigoso que uma oposição extrema. E acho que a grande lição para nós, jornalistas, para nós, veículos de comunicação, é que antecipar condutas é uma perigosa maneira de pautar reportagens. Essa, essa ideia, né, de que antecipar as condutas dos deputados, né, da Caroline e do Nicolas Ferreira, antecipar como condutas extremistas, na verdade se comprovou errônea, pelo menos nesse primeiro momento. Os dois pautaram assuntos absolutamente moderados e absolutamente adequados. Então, essa estratégia de pautar uma reportagem por antecipação de condutas realmente é algo que às vezes pode acabar mal, como acabou mal aqui para o Nexo Jornal. Quero agradecer a todos que me acompanharam até aqui, lembrar, se possível, curtir aqui o nosso vídeo, passar a seguir a nossa página, compartilhar. Não esquecer que essa reportagem já está publicada no nosso blog do Red Pill News, que está lá no descritivo aí do nosso vídeo do YouTube, e também está na nossa página na rede social X, o antigo Twitter. Então, eu quero agradecer a todos e
Obrigado.